Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Todos me ouvem bem? Deus seja louvado. Meus irmãos, quem trouxe Bíblia, diga glória a Deus. A você que trouxe Bíblia, eu faço um convite. Abra sua Bíblia em João 11. Eu não acredito em coincidência. Logo, creio eu, que Deus confirmou essa palavra ainda agora. Amém? João capítulo de número 11. Estarei lendo o versículo 1 ao 5, estarei orando, nos assentaremos e continuaremos a leitura. Amém? Estaremos lendo o versículo de 1 ao 5, estarei orando, nos assentaremos e continuaremos a leitura. Versículo 1 está escrito assim, em João capítulo 11. Estava então enfermo certo Lázaro, de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Versículo 5, ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Amantíssimo Deus eterno Deus, meu Senhor, oro a Ti pedindo para que o Senhor possa me conduzir nesta noite, pois sem Ti nada posso fazer. Espírito Santo, recorro a Ti, pois a mensagem é sua, a igreja é sua e o vaso que vos fala é seu também. Senhor, ajuda-me, Deus, para que eu consiga entregar a sua mensagem nesta noite e que possamos ser edificados pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Poder sentar. Meus irmãos, o texto proposto, de fato, ele é daqueles muito conhecidos e quem já me ouviu pregar sabe bem que dificilmente trago um texto desconhecido, pois tenho por mim mesmo, segundo o Espírito Santo, que trazer um texto desconhecido eu preciso de muito tempo para a introdução. Este texto é daquele mesmo que você acabou de louvar, onde o compositor e artista até então, Aline Barros, quando foi cantar, vem falar desse texto específico, capítulo 11 de João. Quem está comigo, diga glória a Deus. E, às vezes, trazer textos conhecidos é bom, mas textos muito conhecidos, às vezes, é complicado, haja vista que esse é um daqueles que todos aqui, creio eu, que conhecem, não grande maioria, e falar de Lázaro se torna, às vezes, chover no molhado, pois muitos que estão aqui já pregaram, já estudaram, sabem mais de Lázaro do que sua própria vida. E eu, por mim mesmo, tinha a intenção de trazer Isaías 36, pois fui convidado para estar trazendo a mensagem no culto de hoje, por ser o culto de intercessão, nada melhor do que falar de Isaías 36, minha vontade. Ao ler a Bíblia para trazer algo da parte de Deus, sabe quando a mensagem não fala contigo? Aconteceu isso comigo. E eu estava guardando esse texto para um outro momento, esse capítulo até então para outro momento, aprove Deus de trazer aqui hoje. E confesso que é um grande desafio estar aqui, ainda que o texto seja conhecido e a igreja é a minha casa espiritual. Mas creio que os irmãos que estão me ouvindo também estão me ajudando em oração. Para aquilo que Deus falou comigo, Deus vai compartilhar com os irmãos nesta noite. Amém? O texto até então de João capítulo 11, ele pode ser dividido em 4 partes. A primeira parte a gente pode chamar de a mensagem para Jesus, ou recado até Jesus, que se encontra em João 11, do 1 ao versículo 5. A segunda parte podemos chamar de permanência de Jesus, que está do versículo 6 ao versículo 16. A terceira parte, a chegada de Jesus a Betânia, que está dos versículos 17 ao 38. E por último, o milagre que aconteceu em Betânia, que se encontra do versículo 39 ao 45. Não sei se, em virtude do tempo, conseguirei entregar todas as partes, mas a gente vai lendo e dentro daquilo que Deus nos propuser dentro do tempo, a gente vai entregar. Amém? Se os irmãos não fecharem a Bíblia, ou então a mídia me ajudar, no versículo 1, e você leu comigo, vai estar escrito assim: estava então enfermo certo Lázaro de Betânia.
e talvez a sua tradução não esteja certo Lázaro, esteja tal Lázaro. O interessante é que quando a gente vai falar de Lázaro, eu sei e você sabe que Lázaro ele era amigo de Jesus, amém? Só que o escritor ele vai dizer que certo Lázaro de Betânia, quando ele vai dizer certo Lázaro aqui, ele não está menosprezando Lázaro, mas ele está posicionando Lázaro na sociedade. Quando ele diz certo Lázaro, segundo a sua tradução, tal Lázaro, ele está apenas afirmando que Lázaro ele não possuía nenhum tipo de cargo na sociedade, não possuía nenhum título de nobreza. Ele está apenas afirmando que para qualquer um que visse Lázaro na rua, Lázaro era mais um Lázaro. Era semelhante a um Tiago, ou quem sabe mais um Rodrigo, para quem não sabe o nome Tiago Rodrigo. Então, ele está falando aqui que Lázaro, para qualquer um que o avistava, era alguém normal, era alguém comum, era somente mais uma pessoa que estava vivendo neste mundo. Só que por mais que para quem escreveu e vai dizer que Lázaro é só mais um, Lázaro é qualquer Lázaro, para Jesus, Lázaro era diferente. Porque enquanto para quem estava de fora via Lázaro e dizia só mais um, para Jesus ele era amigo, ô glória. Ele era conhecido, ô glória. E Tiago, tem diferença em eu ser qualquer um para a sociedade e ser conhecido de Jesus? Tem. Porque enquanto a sociedade pode olhar para você e não te dar muito crédito, Jesus ele pode olhar para você e dizer, esse eu conheço. E se ele conhece você, logo ele não desconhece. Tiago, isso é óbvio e é lógico, mas deixa eu te falar uma realidade. Para os desconhecidos de Jesus, ele vai dizer numa certa vez, ele vai dizer, isso um dia acontecerá, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Mas para os conhecidos de Jesus, ele vai falar, vinde bendito de meu Pai, oh glória a Deus. Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer, ainda que a sociedade olhe para você e te diga, é só mais um, Jesus está olhando para você e dizendo, este é o meu filho, este é a quem eu acredito, este é um escolhido, é Deus nos altos céus olhando para você, enquanto a sociedade diz, é só mais um tal, é só mais um crente que vai ao culto. Jesus está olhando lá de cima e dizendo, este é a quem eu amo, e enquanto eu amar você, o mundo pode te rejeitar, mas eu não te rejeito. Quem tem mão para levantar e boca para dar glória, o mundo pode te rejeitar, mas enquanto você for amado por Jesus, ele não te rejeita. Ô glória. O texto nos conta no versículo 2, e você leu comigo, que o escritor está falando de Lázaro, amém? Só que quando ele vai falar de Maria, ele vai contar uma história que está somente no capítulo 12. Pois a atitude de Maria em João não está no capítulo 11, está no capítulo 12. Então, por que Maria, essa atitude de Maria, veio agora furar a história e aparecer no capítulo 11, de versículo 2? Simples, porque ela deu uma oferta. Porque ela deu uma, não ouvi, porque ela deu uma, de novo, porque ela deu uma, eu falo e logo sigo, a sua oferta tem poder de registrar seu nome na história. Vou ter que aplicar para você entender isso aqui, dar um glória mais forte. A história no capítulo 11 não é de Maria. A história no capítulo 11 não é a ressurreição de Maria. A história no capítulo 11 vai falar de Lázaro e a ressurreição que Jesus fez na vida de Lázaro. Mas a Bíblia nos conta no capítulo 12 de João que a oferta de Maria fez ela ser tão conhecida que a história não era dela, mas para fazerem referência dela tiveram que fazer memória da oferta. É Deus dizendo, quando você oferta, a sua oferta tem poder de registrar seu nome na história. Tiago, mas isso é forçação de pregador? Não é, porque a minha Bíblia vai dizer que Abel, mesmo morto, até hoje a gente lembra da oferta dele. É Deus dizendo, quando você tem oferta de adoração a Jesus, a sua oferta a ele tem poder de registrar seu nome na história. Quem tem mão para levantar e boca, oh glória, oh glória.
Versículo 3, você leu comigo, as suas irmãs mandaram então um mensageiro que fosse até Jesus e dissesse o seguinte: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Oh glória, isso é maravilhoso. E a Bíblia nos conta que Jesus, ao ouvir a mensagem, ele dá uma resposta ao mensageiro. Ele diz: olha, volte a Betânia, pelo mesmo caminho que vieste, e dê um recado a Marta e a Maria. Diga a elas que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas essa parte aqui me constrange, porque ainda que eu vou falar agora, nós não lemos, a gente tem por conhecimento que Jesus ele foi chegar no 4º dia de morto de Lázaro. Jesus foi chegar no 4º dia onde Lázaro já estava morto. Então, fazendo uma conta aqui, não foi conta de pregador, eu tive que fazer alguns estudos, usando às vezes um comentário de Bico, um comentário de Champlin, fazendo uma conta aqui, uma conta ali, e é difícil tentar entender isso, mas eu gostaria que os irmãos prestassem atenção para tentar entender, porque para mim mesmo foi difícil. Jesus ele chegou no 4º dia de falecimento de Lázaro, amém? Quem está comigo, diga glória a Deus. Jesus, ao ouvir isso, no versículo de número 6, vai dizer: ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Jesus, ele chega no 4º dia de falecimento de Lázaro. Por decisão de Cristo, ele decide ficar 2 dias no mesmo lugar. No dia que ele ouve a mensagem, é o dia 0. Amém? Ele chega no 4º dia, ele fica 2 dias, e o dia que ele ouve a mensagem é o dia 0. Quando o mensageiro chega no dia 0 e vai falar com Jesus, a intenção de Marta e Maria, ao mandar o mensageiro até o local onde Jesus estava, era que Jesus, ouvindo que Lázaro estava enfermo, Jesus se deslocasse de onde ele estava e fosse até onde Lázaro estava enfermo. Amém? Porque todas as vezes que a gente clama, a gente pede, a gente leva o nosso problema a Jesus, a gente espera que Jesus dê solução. É natural do ser humano. E aqui não é diferente. Aquelas irmãs, vendo que Lázaro, o provedor da casa, estava enfermo com possibilidade de morte, pediu que alguém fosse buscar Jesus. Jesus, ouvindo isso que Jesus faz, Jesus prefere ficar ainda 2 dias. Só que deixa eu falar a perspectiva do pregador, e essa parte aqui é muito boa. A perspectiva do mensageiro é o seguinte: no dia 0, ele fala para Jesus: olha, está enfermo aquele que tu amas. No dia 0, ele ouve de Jesus: essa enfermidade não é para a morte. No dia 0, Lázaro morre. Porque onde Jesus estava? Pérea. Jesus não estava na Judéia, Jesus estava na Pérea. E por mais que você vá pesquisar, talvez assim como eu, e haja uma certa contradição do tempo de distância da Pérea à Judéia, sabe-se certo que Betânia ficava a 3 quilômetros, é muita história, né? Vai, gente, aguenta aí, depois da glória. Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. E da Pérea, a capital, Jerusalém, acredita-se o mais certo que durava-se 1 dia de viagem. Logo, se o dia 0 Jesus não saiu, 2 dias ele reside, ele prefere ficar, no 2º dia que ele fica, ele começa a sua viagem. No 4º dia, e não é 4º dia de horas, é 4º dia de falecimento, 1, 2, 3 e 4º, ele chega até Betânia. Lázaro estava morto, 4º dia, Jesus chega até lá. O mensageiro, quando ele chega para falar até Jesus, é no dia que Lázaro morre. E deixa eu te contar um segredo aqui, da glória, desde já, só para não saber que é contigo, tem coisa que quando a gente leva até Jesus, pensando que vai melhorar, piora. Dá glória aí, gente, força só para saber. Não, não é comigo não, é com o irmão do lado, vai. Tiago, mas você está forçando glória. Não, não é. Êxodo capítulo 5 vai dizer que Moisés, enviado por Deus, tem um recado de Deus a Faraó, dizendo: Faraó,
Deus me trouxe aqui para dizer a você um recado: deixa aí o meu povo para que festejem a mim no deserto. Faraó, ao ouvir isso, Êxodo capítulo 5, vai dizer o seguinte: já que eles têm tempo para festa, não vai ter mais a facilidade que eles tinham. Gente, eles eram escravos, não tinha facilidade, mas só porque Deus deu um recado, só porque o povo estava clamando, só porque eles esperavam que agora fosse melhorar, já que surgiu um libertador, as coisas pioram. Deixa eu contar outra coisa também. A Bíblia nos conta, e você talvez conheça, que certo homem por nome Jairo, ao chegar até Jesus, pensando que Jesus fosse resolver o problema de enfermidade da sua filha, quando Jesus ele está andando, ele para curar uma mulher que estava há 12 anos com fluxo de sangue. O período que Jesus para foi suficiente para chegar alguém da casa de Jairo e ir até onde ele estava, que estava próximo, e dizer: não incomode mais o mestre, porque a sua filha acabou de morrer. Então, já te dei 2 exemplos, um do antigo e um do novo, que tem vezes que a gente leva um problema até Jesus ou até Deus, e o problema, ao invés de melhorar, ele piora. E aí, Deus não ama? Ama, está escrito que ele amava a Marta, Maria e a Lázaro. Então, por que então Jesus resolveu esperar 2 dias? Versículo seguinte está escrito assim, olha: depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disse-lhe os discípulos: Rabi, versículo 8, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? 9, Jesus respondeu: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Ele está falando aqui do tempo dele de ministério. Enquanto houvesse dia, os homens não tinham poder para o matar, porque ainda não era tempo. A noite haveria de chegar até que um dia ele fosse ser entregue aos homens. Era isso que Jesus estava falando. Versículo 11, assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E é interessante quando Jesus fala de morte e sono, porque Jesus ele nunca considera a morte como morte, ele considera a morte como sono. E Tiago, por que Jesus considera a morte como sono? Porque ele mesmo disse em João capítulo 14, versículo 5, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, para Jesus, morte não existe. Morte só é morte enquanto ele não chega. Quando ele chega, é como se fosse despertar alguém do sono. Já que Jesus chega, a morte tem... É Jesus dizendo para Lázaro, para muitos que estão em Betânia: Lázaro está morto, para mim ele só dorme, deixa eu chegar que eu resolvo. Gente, a Bíblia nos conta, e você lê comigo, me ajuda aí. Versículo 2, disseram-lhe pois os seus discípulos: Senhor, se dorme estará salvo, porque eles não entenderam. 13, mas Jesus dizia isto da sua morte, eles porém cuidavam que falava do repouso do sono. Versículo de número 14, então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto, para que eles viessem logo a entender. 15, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Agora você entendeu porque Jesus esperou os 2 dias? Não, Tiago, eu não entendi. Não. Vamos ler de novo o versículo de número 15. E folgo por amor de vós, que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Entendeu? Não. Deixa eu melhorar isso daqui. Tem tempo que chega na nossa vida, não é porque Deus não nos ama, é porque Ele quer fazer coisas maiores. Ele disse o seguinte, foi aos discípulos: por amor de vós, ainda bem que eu não estava lá, para que assim vocês venham a acreditar. Tiago, mas espera aí, a história não é sobre os discípulos, não, a história é sobre Lázaro. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele pega a história de alguém, e só por amor de todos, Ele pega a tua história e faz da tua história seu ensinamento. Tiago, ainda não entendi.
então vou melhorar. O que você está passando não é falta de amor de Deus para contigo, não é falta de amor de Jesus para com você, não é porque Ele te abandonou, Ele te ama tanto que está pegando a tua história para fazer testemunho, e do teu testemunho Ele vai ensinar muita gente, e do teu ensinamento que Ele vai fazer na tua vida, muitos crerão que Ele é Deus, muitos crerão que Ele ainda existe, muitos crerão que Ele ainda tem poder para fazer hoje, muitos crerão através da tua vida. Então não é falta de amor, não é rejeição do Pai, é apenas que Ele está preparando o testemunho certo, na hora certa, no momento certo. Mas fica tranquilo, o milagre ainda vai chegar, o milagre ainda vai chegar. Quem tem mão para levantar e boca para dar glória a Deus, dizendo: da tua vida ainda vou fazer testemunho, da tua vida ainda vou fazer testemunho, da baraia. Incomoda alguém aí? Eu não sou disso não, eu sei que a igreja também não é, mas vai, incomoda alguém, incomoda assim, diz para ele, ó, da tua vida Deus vai fazer testemunho. Não, incomoda, talvez ele está cansado, ele não está nem querendo falar contigo, vai, incomoda ele aí, incomoda, da tua vida Deus vai fazer testemunho. A Bíblia nos conta então, versículo de número 17, estou chegando na terceira parte, a chegada de Jesus. O tempo vai dar, eu acho. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, 3 quilômetros, convertendo para o nosso tempo. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Olha só que maravilha. Lázaro, o versículo 1 vai dizer que ele não era alguém de fato conhecido, não era principal da sinagoga, como Jairo. Ele não era um mestre, não era um escriba, ele não era um doutor. Ele era alguém, só que a fama de Lázaro, por ser uma pessoa bondosa, fez com que pessoas saíssem de onde estavam, chegassem até uma aldeia, só para consolar Marta e Maria. É Deus dizendo, a sua boa fama vai fazer pessoas se deslocarem a ver você. Para quem era, foi, não vou nem entrar nesse mistério, senão vai demorar muito. A Bíblia nos conta então que, versículo 19, e muitos dos judeus tinham ido a consolar Marta e Maria acerca do seu irmão, ouvindo, pois, Marta, 20, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em... Por que isso? E eu preciso ser rápido porque tem muitos versículos ainda à frente. A gente sempre entende que, ou a gente sempre guardou na nossa cabeça o ensinamento que Marta, ela era aquela menos crente, enquanto Maria sempre foi a crente mesmo, a mais fervorosa. Só que a Bíblia nos conta que no momento de luto, a fervorosa está assentada em casa, não aguentando se levantar, enquanto aquela que a gente tem por crente menos fervorosa, ela tem força para se levantar e ir até Jesus. Sabe o que Deus me trouxe para dizer a vocês? Dentro da casa haverá momentos que uns vão estar mais fervorosos e outros vão estar menos fervorosos. Mas fique tranquilo, porque o dia mau chega para todo mundo. E aquele que você mais rejeita pode ser a pessoa que vai ter força para se levantar. Ou te levantar e ir até Jesus. Vamos avançar. Versículo de número 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. 22, mas também agora sei que tudo quanto antes pedires a Deus, Deus tu concederá. Tiago, então Marta estava acreditando na ressurreição? Não. Marta estava acreditando que Jesus era Jesus, o Filho de Deus, independente do irmão dela vivo ou morto. Marta está nos ensinando que ela era crente, e o luto não fez com que ela perdesse a fé em Jesus. Gente, não foi o dia mau que fez com que Jesus perdesse o seu poder para Marta, o seu valor para Marta. Ela está dizendo, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu ainda sei, glória, que tudo quanto tu pedires ao Pai, Ele te concede. Meu irmão vivo, eu ainda acredito que tu és Cristo. Meu irmão morreu, eu ainda acredito que tu és Cristo. Aí eu te pergunto e logo sigo, o que tem influenciado você perder a fé em Jesus? Os dias de glória ou os dias de derrota? Marta está nos ensinando que Lázaro vivo ela acreditava, Lázaro morreu, ela continuava acreditando. Glória a Deus. Versículo 23, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. 24, disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela acreditava tanto que Jesus era o Cristo, que ela sabia, meu irmão morreu.
Não sei eu, Senhor, que tu tens poder para ressuscitar meu irmão, mas eu tenho uma certeza que a tua doutrina eu ainda acredito. Marta sabendo o que eu aprendi na EBD, eu ainda acredito. O que o Senhor me ensinou, eu ainda acredito. Eu posso não ter tudo o que eu quero, mas eu continuo acreditando. Eu ainda acredito no arrebatamento, eu acredito na ressurreição do último dia. Eu ainda acredito na tua palavra. Marta nos... Oh, glória a Deus, eu não estou falando de Maria, eu estou falando de Marta. Marta nos ensinando daquilo que ela ouviu sair da boca de Jesus, ela continuava acreditando, mesmo no dia mau. Oh, glória! Versículo de número 25. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Acredito nisso? Disse ela assim: Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ela respondeu a Jesus: não. Jesus disse: eu sou a ressurreição e vida. O que ela está pensando? Pós-vida. Não, Jesus está falando: se você acreditar, eu faço agora. Jesus me trouxe aqui para dizer algo profético. Quem tem mão para levantar, o momento é agora. Ainda no mês de agosto, Ele tem poder para fazer algo extraordinário na tua vida. Essa palavra não é para todo mundo, não. É só para quem tem fé. Ainda nesse mês, deste ano, Deus ainda vai fazer algo extraordinário na tua vida. Eu sei que nem todos vão receber, mas para alguém aqui Deus está dizendo: ainda neste mês, tu vai ver coisas profundas de Deus. E através desta palavra, Deus me trouxe aqui para reativar sua fé. Deus não esqueceu do que Ele disse a você. E eu não estou falando de promessa, estou falando de resultado. O que Pedro queria, que a tempestade fosse extinguida. O que Jesus falou para ele: Pedro, vem andar por cima das águas. Deus está me dizendo nesta noite: o teu maior milagre pode não acontecer, mas algo sobrenatural tu vai receber ainda este mês, assim diz o Senhor. Versículo de número 35, pulando, porque eu tenho pouco tempo. Jesus chorou, e aqui é intrigante. Tiago, por que Jesus chorou? Se antes de sair, lá onde ele estava, ele disse que iria despertar Lázaro. Jesus então ele ficou com receio de não ter poder de fazer isso? Não, esquece isso. Então por que Jesus chorou? Versículo de número 36, disse pois os judeus: vede como o amava. Eu vou te contar um segredo, que talvez para você seja segredo, talvez não seja, ainda assim eu vou falar baixinho, que segredo a gente não pode espalhar. Jesus ele sabe o que vai fazer na tua vida, mas só porque você está chorando, Ele chora contigo. Tiago, por que isso? Porque Ele compadece da sua dor. Ele sabia o que iria fazer na vida de Lázaro, mas só por amor àquela família ele se compadeceu e chorou. O choro dele não é como alguém que a gente vê um amigo e nunca mais vai ver, ou como nós vemos alguém que morre. O choro dele é como alguém que está de viagem, a gente chora por saudade, mas logo a gente sabe que a saudade vai ser extinguida quando aquela pessoa voltar. É Jesus dizendo: eu sei bem o que eu vou fazer na tua vida, mas só porque você chora, só porque isso te causa dor, só porque isso te causa sofrimento, eu estou contigo nos momentos de dor, eu estou contigo nos momentos de sofrimento, e já que você chora, eu choro junto. Eu bem sei o que eu vou fazer na tua vida, mas você não chora sozinho. Oh, glória a Deus. O nosso Deus, Ele não é um Deus que nos abandona nas piores dias, não, e nas piores noites, não. É um Deus que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa foi a promessa que Ele fez. Então todas as vezes que a gente dobra o nosso joelho para falar com Ele, e a dor é tão profunda que às vezes nos faltam palavras, e as lágrimas começam a rolar, nesse momento o Espírito Santo está conosco, não nos abandona, e já que a gente chora, Ele entende a nossa dor. Deus está contigo e não te abandona. Quem crê nisso, levanta a mão e dê o seu melhor glória em nome de Jesus. Versículo de número 43, e aqui eu encerro. Tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e pés ligados com faixas e o seu rosto envolto no lençol. Disse-lhe Jesus: ligai e deixai-o ir.
O versículo de número do 43 ao 44, por mais que a frase seja curta, e o versículo subsequente, ele dá o resultado da ordem de Jesus, do versículo 43 ao 44, existe um hiato. E esse hiato, talvez seja o hiato que você esteja vivendo nesta noite. A palavra foi de vitória, amém ou não amém? Lázaro vem para fora, ressurreição. Só que Lázaro, ele me sai com as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lençol. E eu fazendo as minhas pesquisas, era comum na tradição judaica do Novo Testamento que colocasse o morto em algumas áreas. Todo morto não podia ser enterrado na sua região, somente os ricos tinham poder para isso. Todo morto deveria ser colocado ou numa caverna, ou numa cisterna, ou então no chão com 55 centímetros de pedra sobre ele. No caso de Lázaro, ele estava numa caverna, só que essa caverna, ela não era uma caverna como a gente vê em filme. Ela era uma escadaria, como se fossem escadas, para que os irmãos entendam, e era subterrânea. Ela era estreita, por ser um local de guardar defuntos, ela era estreita, ela não tinha iluminação própria, e ela era muito ruim para pessoas que não estivessem ligadas por nada, entrar ou sair. Amém? Dito isto, Lázaro, ao ouvir a voz de Jesus, a Bíblia nos conta que ele sai exatamente como o puseram. E o puseram com mãos amarradas, pés amarrados e um pano envolto sobre ele, pois isso fazia parte da tradição. Tinha que se lavar o corpo, colocar perfume, unguento, atar sobre um lençol e colocá-lo no determinado local, no sepulcro, na caverna, no local de sepultamento. Então ele me sai exatamente como o colocaram. Então vamos lá, se para alguém sem nada ligado fosse difícil para entrar e sair, como Lázaro me sai? Engraçado, né? Entendeu isso? Não? Vou de novo. Pastor Hamilton, com todo respeito, poderia se colocar de pé? Vou te dar a maior moral, o Senhor é Jesus. Eu sou Lázaro. Dá o grito. Lázaro, sai para fora. Quanto tempo? Tiago, eu não entendi. Obrigado, pastor. A palavra veio de Jesus, a frase foi uma só, ele não precisou repetir, mas de Lázaro sair do local de morto até ir para fora demorou. Sei que o glória fosse vir agora. É Jesus dizendo, a palavra de vitória eu já até entreguei. Se não chegou até você, é porque está caminhando, mas vai chegar. Está vindo pulando, mas vai chegar. Quem sabe esteja amarrado, mas vai chegar. É Jesus dizendo, Lázaro, ele me sai como ele entrou, mas se ele entrou morto, ele sai vivo, ele sai pulando, ele vai demorar, ele quem sabe foi engatinhando, ele não estava nem enxergando, mas só porque Jesus mandou, Lázaro teve que dar o jeito dele, arrumar alguma forma, mas sair de lá, porque a ordem foi uma só. É Jesus me trazendo aqui para te dizer, a palavra já foi dada, se você continuar acreditando, o seu milagre vai sair. Tiago, mas como vai chegar? Talvez vai chegar pulando, se rastejando, engatinhando, vai chegar talvez de uma forma que você não espera, mas fique tranquilo, quando chegar vai te surpreender, porque o que Deus faz sempre nos surpreende, e as palmas louvam ao Senhor. E assim agradeço a minha oportunidade em nome